professor Rodrigo Willer e estamos aqui para a correção do seu simulado Enem, parte de arte. Muito bem, só que antes de corrigir todas as questões, vamos nos preocupar aqui, vamos nos ater àqueles assuntos super importantes, sem os quais você não pode ir para o seu Enem sem saber completamente esses assuntos, né? Então separei aqui duas questões, a segunda e a sexta questão aí do seu simulado, que são assuntos de recorrente, né, aparição aí no Enem, assuntos importantes, assuntos cobrados em alguns vestibulares relacionados aí também à área de arte. Muito bem? Vamos lá então para a nossa primeira dessas questões top, então aqui, a questão de número 2, aí a segunda do seu simulado, que vai versar sobre uma parte importante aí então do teatro grego, a tragédia. Vamos lembrar muito rapidamente aqui que o teatro grego é dividido em duas partes aí, né? A tragédia que surge antes, né, da comédia, e que vai ser responsável, então, por tratar de algumas situações aí, então, as situações mais dramáticas, mais tristes, então, né, da vida do ser humano. Ao contrário da comédia, que, como o próprio nome diz, vai tratar das partes, então, mais cômicas, né, das partes mais leves e engraçadas, então, da vida do cidadão. Até por uma questão de seriedade, né, os gregos respeitavam mais a tragédia, né, ela era considerada mais importante, então, aí para os gregos, do que a comédia. Até porque ela, de certo modo, tinha uma função pedagógica religiosa, né? Ela servia para explicar, então, exatamente para a população que estava assistindo, então, essas peças ali, como proceder em relação, né, àquilo que os deuses faziam, aquilo que os deuses preconizavam. Então, existia um destino, né, que cada um deveria cumprir, que cada um deveria seguir, e é exatamente a partir desse destino, né, que gostaria-se de ensinar a população a seguir aquilo sem questionar, né, exatamente esse caminho aí, né. Então as peças em geral aí de tragédia, elas traziam a ideia, né, de um herói, e esse herói normalmente era um semideus, né? Por que semideus? Ou porque ele era filho de um deus com um humano, ou porque ele tinha uma trajetória semelhante, então àquela que os deuses, né, lá da mitologia grega tinham também, né? E essa trajetória normalmente ela era prescrita por um oráculo, ou seja, ele já tinha um destino pré-determinado. Só que o que acontece? Esse herói, em geral, né, ele ia descumprir, ele ia fazer alguma coisa que descumpria, então, essa ideia, né, então, aí do destino, e essa trajetória, então, era interrompida pela híbris. A híbris é uma palavra que vem do grego que quer dizer falta de comedimento, ou seja, exagero. Era uma espécie, então, de ultraje, então, contra os deuses, que ia fazer com que ele não respeitasse esse destino. E ao não respeitar esse destino, ele ia ter uma mudança, então, exatamente, né, de destino, feita pelos deuses. Era a punição. E aí é que a gente vai ter aquele final que a gente chama de final trágico. Aí o porquê, né? Então, exatamente da gente ter a tragédia, né? Aí é que entra a função pedagógica, então, né, da tragédia, e é aí que entra, né, essa função de ensinamento, então, né, que tanto, né, a religião quanto, né, os atores meio que em conluio nesse momento aí trabalhavam e tratavam, então, para trazer isso, então, aí para dentro, né, então, do teatro grego, beleza? Então, entre comédia e tragédia, né, tragédia sempre sendo a mais importante, e é sobre o que versa exatamente, né, a segunda questão, então, aí do seu simulado. Você tem uma imagem aí no seu simulado que representa as duas máscaras gregas da comédia e da tragédia, né? Por isso que até hoje o símbolo do teatro é uma máscara rindo, o símbolo da comédia, e uma máscara triste, o símbolo da tragédia, né? E aí o enunciado chama exatamente por isso, né? A tragédia grega tinha como função ser instrumento de comunicação com os deuses, então aquilo que eu falei, né? Uma espécie de ensinamento, então aí, da religião, e tinha como foco o quê, né? Vamos pensar que, embora sejam situações tristes, né, a letra A fala que os momentos de infelicidade vividos pela sociedade em seus problemas pessoais e individuais. Não podemos considerar a letra A como correta, né, porque a tragédia ela buscava um ensinamento mais social e não individual, né, não só ligado então a alguns indivíduos, a algumas pessoas. Pode eliminar então aí a letra A, né? A letra B diz que as grandes realizações, né, então ela tinha como foco as grandes realizações dos deuses mitológicos, para que servisse de inspiração para a sociedade. Lembre-se daquilo que eu falei, é o semideus, né? Uma pessoa aparentemente normal e comum que vai entrar em confusão aí com os deuses, né? Mas não é os deuses servindo de exemplo. Pode riscar a letra B também. A letra C diz que tinha como foco os esforços do cidadão comum no cumprimento das leis humanas e divinas. Mostra ele fazendo o contrário, ele indo contra essas leis, né? Daí, inclusive, é que nós vamos ter o desfecho trágico. Então pode riscar a letra C também. A letra D diz que a figura do herói em sua trajetória de conflito moral, o herói é aquilo que nós temos aqui, né? Normalmente um semideus, que vai ter uma trajetória de conflito moral, lutando contra o seu destino definido de semideus. Olha lá, é o destino não respeitado. Então, com certeza absoluta, pode cravar a letra D como correta, né, nessa daqui. Vamos só ver por que não é a letra E também, né? Dizendo que tinha como foco os costumes mundanos. Não, né?
E a crítica aos governantes da sociedade, nada a ver, né? Comparando-os com os deuses, é uma salada, né? Que não tem nada a ver essa letra E aqui, beleza? Então, tragédia, a gente tem que saber, é o herói que não respeita, então, aí, aquele destino, então, preconizado para ele, beleza? Essa questão, então, de número 2. A outra questão que eu separei aqui para você, a questão de número 6, né, vai versar sobre um assunto também muito comum, né, dentro aí do Enem, e muito comum também, né, não só na parte de arte, como na parte aí também, às vezes até de literatura, de história também, que é o período conhecido então como Renascimento, né? Renascimento, um dos períodos mais importantes da história da arte, se não o mais importante de todos os tempos, né? Que vai nascer na Itália ali no finalzinho do século XIV e início do século XV, né? Ou seja, eu estou falando do finalzinho dos anos 1300 e início dos anos 1400. É ao longo dos anos 1400 que o Renascimento, então, né, vai começar a se popularizar, né, até se espalhar pela Europa toda a partir ali dos anos 1500, né? E é importante a gente pensar que o Renascimento, ele não é uma revolução só artística, né? É uma revolução em tudo que você possa imaginar, politicamente falando, culturalmente falando. Tanto é que, na verdade, né, uma das coisas mais importantes aqui, então, né, do Renascimento é o foco que passa a ser o ser humano. Então nós vamos estar contrariamente à visão lá medieval, né, do teocentrismo, agora nós temos uma visão antropocêntrica. E essa visão antropocêntrica aí é que vai facilitar também com que os artistas desse momento se aproximem, né, então lá da cultura greco-romana. Então os valores, né, da Grécia, os valores da Roma que tinham ficado esquecidos durante os 1000 anos da Idade Média, voltam à tona nesse momento então histórico e cultural que nós temos aqui, né? Por isso que nós vamos ter um progresso científico muito grande, são várias inovações, são várias invenções, e é claro que a arte não vai passar incólume por isso, né? A arte também, então, né, vai entrar nessa onda de valorizar o ser humano. Então, embora nós tenhamos uma outra coisa, né, relacionada ainda à religião, né, a gente já começa a ver algumas temáticas aí relacionadas à mitologia. A religião cristã vai aparecer, mas vai aparecer como uma valorização muito mais, né, da naturalidade, da realidade. Ou seja, nós estamos diante, né, daquilo então que realmente, né, as pessoas podem fazer por dentro da arte. É o especial, é aquilo, né, o ser humano como primeiro plano, então, a partir desse momento. Nós vamos ver, né, que alguns dos maiores artistas de todos os tempos, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio, Donatello, vários outros artistas vão surgir nesse momento, então, aqui do Renascimento, né? A sua questãozinha lá, ela trata, né, de algumas situações e de algumas invenções que vieram exatamente nesse período, então, aí do Renascimento, né? Ela depois de um texto que apresenta, né, o contexto aí artístico e cultural, né, do Renascimento, ela diz o seguinte: pode-se afirmar que uma característica marcante do movimento artístico renascentista foi... E aí eu quero chamar a sua atenção para o seguinte, né? Absolutamente todas as questões, todas as alternativas aqui, são de coisas ligadas ao Renascimento. Mas todas elas têm um pequeno errinho, alguma coisinha que pode passar despercebido e pode fazer você errar a questão. Que sorte nossa, né, que a resposta correta já está aqui no afresco, né? Já pode cravar aí como A, então a verdadeira nesse caso aqui. Que diz que o afresco, né, é uma técnica utilizada na criação de murais, que tratava da aplicação da tinta enquanto a argamassa da parede ainda estava molhada, foi uma das principais características do Renascimento. Verdadeiro, né? Trouxe até um exemplo aqui de um afresco pintado pelo Rafael, né? Um afresco chamado Parnaso. Você pode ver, inclusive, aqui o pedaço de uma porta, né? Pode ver o pedaço do teto, e aí você vai ver que essa pintura é executada diretamente, então, na argamassa aqui na parede, beleza? Agora, toma cuidado com as outras, né? Porque a segunda fala em naturalismo, e realmente a gente pode ver no Nascimento da Vênus aqui do Botticelli, em que há uma naturalidade muito grande, né? Um realismo muito grande na representação dos seres humanos. Só que olha o que diz a afirmativa pra gente: o naturalismo com a representação das imagens de forma idealizada. Não é isso que a gente vê aqui, né? Subjetiva? Não, de forma objetiva, de forma como elas realmente são. E fidedigna na realidade, como se fosse uma fotografia. Beleza, essa última parte está certa. Então cuidado que o errinho está ali no meio da letra B, né? A letra C fala em perspectiva linear, algo muito utilizado, né, pelos renascentistas, que inclusive a gente vê numa pintura de afresco como essa, da Última Ceia, que fala que é a perspectiva linear com a criação da profundidade, ok, correto, né? Então a ideia da profundidade, lá atrás aqui da cabeça de Jesus, né? Através de linhas e ponto de fuga criados em uma superfície tridimensional como uma escultura. É aí que está errado. Não, é criado numa superfície 2D, como uma parede, como uma tela. Então é a impressão da profundidade numa coisa bidimensional, beleza? Cuidado então aí com a C também. E o claro escuro, né? O claro escuro, algo muito utilizado no período posterior, depois chamado, né, de barroco, mas que foi inventado pelos renascentistas.
Essa é óbvia, né? Chiaro e escuro é você valorizar algumas partes, né, mais acesas, mais claras, e outras partes mais escuras aí dentro da obra, né? Só que aqui diz o seguinte, o chiaro e escuro, técnica que trabalhava o contraste entre as cores, entre o contraste entre o claro e o escuro, escurecendo os elementos principais da imagem e clareando os secundários. Não, também é o contrário, né? Vai enaltecer aquilo que é principal na figura e vai apagar aquilo que não é tão principal assim, né? E a letra E, né, que fala sobre a escultura, que fala sobre o contraposto, a construção de estátuas humanas em que uma das pernas era utilizada como foco de sustentação e equilíbrio da peça. É exatamente o que a gente vê aqui na figura, né, do Davi feita pelo Michelangelo. Quando você fica em pé, você não se apoia normalmente numa perna só? É claro, quando você cansa nessa perna, você faz o quê? Você troca o peso para outra perna, né? E é isso que as estátuas, para serem mais realistas, tentavam representar. Só que foram os renascentistas que inventaram isso daqui? Foram os gregos lá atrás, copiados pelos romanos e depois copiados pelos renascentistas também, né? Por isso que a gente fica, né, com a resposta correta aqui, a letra A, beleza? Eu espero, né, então, que esses dois assuntos estejam aí tinindo na sua cabeça, porque você não pode ir para o Enem sem saber, né, sobre tragédia grega e sobre renascimento, acima de tudo, desse simulado aqui, beleza? Até a próxima, valeu!